Sejam muito bem-vindos, nós cumprimentamos a todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho no Novo Testamento, capítulo 10, versículo 45. Eu vou procurar resumir a mensagem que foi ministrada no último domingo e permaneça com a sua Bíblia aberta. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O nosso tema hoje é procurar entender a motivação do serviço cristão, ou seja, entender qual tem sido a motivação do serviço cristão e procurar corrigir essa motivação. Jesus é o nosso modelo maior, nossa referência de vida. E ele nos informou, foi muito bem claro, foi bastante objetivo, bastante intenso nessa palavra e até inclusive muito realista, né? Ele disse, olha, eu não vim para ser servido não, eu vim para servir e vim dar a minha vida em resgate por muitos. Então, em Cristo, servir pessoas é um privilégio, servir é doar-se. E a igreja como corpo de Cristo, sinal da presença concreta do reino de Deus entre as pessoas, a igreja deve ser servidora. A igreja precisa ser agente de transformação. Caso isso não aconteça, não é igreja coisa nenhuma. Martin Luther King, ele disse certa vez que quem não vive para servir, não serve para viver. Há muitas maneiras de servir. Há muitas pessoas que dedicam suas vidas ao serviço do próximo. Até mesmo a sociedade, em geral, já descobriu a importância do serviço solidário, nos mais diferentes contextos, nas mais diferentes aplicações da vida. A principal questão é com que motivação, já que motivação é o motivo que leva à ação, o que exatamente move as pessoas ao exercício da solidariedade? É isso que nós vamos perguntar para o texto hoje. Na perspectiva de Jesus, ele vai nos ensinar a entender, a procurar ver o que realmente precisa ser a correta motivação na realização. Eu vou ampliar a pergunta. Qual tem sido a nossa motivação em servir? E a resposta precisa ser só uma. A correta motivação em servir precisa ser para a glória de Deus, tão somente. A primeira motivação ao serviço cristão está intimamente ligada à necessidade. Servir é necessário. Por isso Jesus disse, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Nós precisamos ser aqueles que primeiramente se compadecem com a dor do próximo. Aqueles que dão o primeiro passo. Porque Jesus disse certa vez, lá em João capítulo 13, versículo 14, pois bem, eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes as mãos, ou melhor, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque é verdade, e se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir caminhar. Se nós não fizermos nada ou ficarmos indiferentes pelo bem coletivo, em breve nós vamos sofrer as consequências do avanço da miséria, da violência e da maldade também. E isto já começou. Então nós precisamos de um alerta aqui, nós precisamos ligar um alerta aqui e vermos realmente qual que é a nossa função, o nosso papel nesse mundo, como cristãos, se é que somos cristãos. E se desejarmos, ou se desejamos viver em um mundo um pouco melhor, nós precisamos entender que quem serve ao próximo, na perspectiva da necessidade, serve a si mesmo. E serve também às gerações futuras. A segunda motivação ao serviço cristão, ela está intimamente ligada à oportunidade. Vimos primeiramente na questão da necessidade, agora na questão da oportunidade. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. A igreja precisa ser servidora, motivada pela consciência de dívida. E é por isso que nós servimos.
Porque nós somos devedores a Deus e nós não temos como pagar, porque Deus já nos abençoou em Cristo, então nós precisamos abençoar outras pessoas. Havendo ou não necessidade, havendo ou não recompensa futura, nós devemos servir as pessoas como quem serve a Deus, da melhor maneira possível. Aos Filipenses, o apóstolo Paulo assim orientou: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7. E o que de fato nós precisamos aqui observar é que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso orgulho, se é que há algum orgulho aí. Em nome de Jesus, tira isso fora, pois somente assim nós vamos conseguir servir outras pessoas. Além de vermos a questão da necessidade, a questão da oportunidade, a terceira parte que eu gostaria de ver com vocês é que a motivação ao serviço cristão, ela também está intimamente ligada ao amor incondicional, e aqui é o ponto. Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso é amor incondicional. Quem faz isso é só Deus. Nós servimos a Deus como quem reconhece o alto preço que o Senhor pagou pelas nossas vidas, pela salvação. Nós servimos a Deus por amor. Essa é a motivação que desperta a nossa consciência. Nas palavras do apóstolo João, lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 19, ele disse assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. O amor que nós sentimos uns pelos outros, pelo próximo, procede de Deus, porque Deus é amor. Duas palavras significativas caracterizam este amor e nos ajudam a servir com cada vez mais motivação, ou maior motivação: graça e misericórdia. Graça é quando Deus nos dá o que nós não merecíamos. Misericórdia é quando Deus não nos dá o que nós merecíamos. Porque Deus teve misericórdia de nós quando nós merecíamos juízo e punição. Mas Deus nos perdoou em Cristo. Deus nos salvou em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso, informando, Éfeso, a carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Leia o capítulo 1 dessa carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Você vai ver as insondáveis, as gloriosas riquezas de Deus em Cristo. Aos Colossenses, o apóstolo Paulo disse: pois ele, Deus, em Cristo, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Deus nos inunda de maravilhosas razões para a alegria de servir. Se a sua vida está sem sentido nesse momento, clame a Deus, ore a Deus, e Deus vai fazer com que a sua vida faça sentido, porque o sentido dessa vida é servir as pessoas, é ajudar as pessoas. Porque no final das contas o que sobra são só os relacionamentos. No final da nossa vida o que sobra são somente os relacionamentos. Por isso estreite relacionamentos, faça novas amizades, procure ajudar as pessoas.
Porque Deus é tão bondoso, tão amoroso, e Ele quer que nós sejamos assim também. Por isso servimos. Eis o motivo pelo qual o próximo é assumido como alvo de nossa solidariedade e amor. Veja só, Deus nos visitou com graça e misericórdia, nos perdoou, nos salvou, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais em Cristo. É o que diz o primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Eu gostaria de finalizar com você. Portanto, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele ou por meio dele graças a Deus. É o que diz o apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses, lá no capítulo 3, versículo 17. Tudo que você vier a fazer, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus que é Pai. O apóstolo Paulo também escreve a Tito, um dos pastores da igreja que ele estabeleceu, informando que o propósito da cruz, o sentido da cruz, o sentido da missão do Senhor Jesus Cristo. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir, ou seja, de nos livrar de toda maldade que há em nós, e nos purificar para si mesmo, como um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Lucas escreve e também registra as palavras do apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20, versículo 35, falando sobre o testemunho do apóstolo Paulo. Lucas registrou quando o apóstolo Paulo se lembra das palavras do Senhor Jesus Cristo a ele transmitida pelos demais apóstolos de forma oral, né? Ele disse assim, que Jesus, certa feita, havia deixado essa palavra com os apóstolos: há maior felicidade em dar do que em receber. Esse versículo eu levo comigo, eu preciso levar esse versículo para a vida. Atos capítulo 20, versículo 35. Há maior felicidade em dar do que em receber. Nós precisamos estar sempre prontos, dispostos, motivados, entusiasmados a servir. Não interessa a quem, mas sim o motivo. Nós servimos a Deus motivados pelo amor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que a maravilhosa graça, o amor de Deus, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, te sustentando, te dirigindo, te dando sabedoria, orientação nas decisões e escolhas, nas suas ações, para a honra, para a glória do Deus que é Pai e é Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Deus te abençoe. Abraços.